Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Estamos aí tentando fazer alguns ajustes, só mais um segundinho. Oi, acho que Opa, deu. Você me deu ouve tudo bem? certo agora. Tá Ana, ok, obrigado. imagem? Peço mil desculpas aí. Eu acho que a Imagina. gente teve algum problema técnico aí que não conseguia entrar na imagem. Nada que aconteça É, todos os dias no jornalismo. Fica tranquilo. hum, mas queria agradecer imensamente aí até a paciência do pessoal que já entrou aí, já são mais de 30 convidados. Pessoas muito queridas, muito importantes aí do movimento catarinense de excelência, dos nossos sindicatos da indústria, da Fiesc, colegas, amigos pessoais. Então a gente tem aí uma tarde aí para falar, uma hora para falar um pouquinho do movimento catarinense de excelência. E o nosso tema hoje é um tema muito legal, que é o MEG e o associativismo, né? Em Exato. tempos de pandemia. Como que o MEG ajuda essas organizações e o associativismo a enfrentar esses momentos difíceis de pandemia, né? Então a gente tem um modelo classe mundial, vou falar um pouquinho aí do Excelência SC, que é o Movimento Catarinense de Excelência, né? O nosso Movimento Catarinense de Excelência, ele é um movimento que foi criado em 2004 por organizações empresariais que visam aí a melhoria da gestão, melhorar os sistemas de gestão das empresas. Ô, Você falou, Leonardo, parece um pouco... Oi? Leonardo, só para a gente não perder aqui a linha, deixa eu só dar uma introdução para o pessoal que entrou pela página do SCC-SBT, que não deve estar entendendo por que eu estou aqui, eu que estou lá no dia a dia do SBT meio-dia, pode ser bem rapidinho? Só para nos Perfeito, por apresentar favor. aqui. Tá certo. Maravilha. Então, gente, o pessoal que está acompanhando pela página do Excelência já deve conhecer o Leonardo, né? Já deve estar entendendo sobre o que a gente vai falar hoje. Eu sou repórter do SBT meio-dia, né? Vocês costumam me ver ali de segunda a sexta-feira no jornalismo, trazendo as notícias de Santa Catarina, enfim, mas hoje a gente vai fazer um bate-papo um pouco diferente. O Leonardo Costa, ele é diretor técnico, né, do Excelência SC, um movimento bastante forte aqui em Santa Catarina, muito relacionado com a ideia de gestão das empresas de Santa Catarina, né, modelo de excelência em gestão, a importância disso que ele vai explicar um pouquinho, né, o que traz de benefícios, o porquê que seria legal, por que é importante que uma empresa utilize, né, se apegue a esse modelo de gestão. Então, Leonardo Costa está aqui para contribuir bastante com a gente sobre esse assunto. Então, acho que tu podia começar, como você já havia começado, falando um pouquinho sobre o que é o movimento Excelência. Então, o que se trata esse Excelência SC? Por favor. Perfeito. Obrigado, Ana. Parabéns, né, pelo trabalho de vocês aí do Grupo SCC. Eu acho que a informação é uma coisa importante dentro da gestão das organizações e da vida de todo mundo, né? Então, acho que é muito legal ter a possibilidade de dividir com você essa live aí para a gente falar um pouquinho disso. Até mesmo porque o SCC-SBT é uma das empresas que implanta o modelo. Seu modelo de gestão é espelhado no modelo. Assim como de várias pessoas que estão participando aqui hoje, né? Eu vi que está aí o Carlos Henrique, que é o nosso superintendente do Sebrae. Eu vi que está o Júlio Lunardi, que é um dos principais executivos do Grupo Endi. Eu vi alguns presidentes de sindicatos, amigos meus já aí que estão participando, vários colegas consultores, vários colegas diretores. Então, nós temos várias empresas aí no mundo todo que aplicam um modelo de excelência. Importante também a gente entender de onde veio esse modelo de excelência da gestão, né? Então, nós tínhamos aí, há muito tempo atrás, aí, quando a indústria automotiva norte-americana, que foi onde foi construído, onde foi inventado o veículo automotor, os automóveis, nós tivemos ali uma percepção de que os americanos estavam tomando o mercado dentro dos Estados Unidos na indústria automotiva. E o governo norte-americano, preocupado
com essa questão de como que nós inventamos. O americano tem aquele lado dele, né? Como que nós inventamos o automóvel e os japoneses estão vindo aqui dentro do mercado norte-americano e tomando espaço nosso. E aí, vendo isso, eles perceberam que tinha uma grande possibilidade, olhando para as indústrias automotivas japonesas, eles perceberam que tinha uma grande oportunidade de melhorar os seus sistemas de gestão. O que os japoneses faziam era fazer bem feito desde o primeiro momento. E aí aplicavam a gestão da qualidade total, e lá surgiu, então, o Malcolm Baldrige, que era um prêmio norte-americano para premiar as organizações que aplicavam o modelo de excelência em gestão, o modelo Malcolm Baldrige. E mas tudo isso, então, a partir de uma mobilização de empresários, posso afirmar assim? Na verdade, foi uma mobilização do próprio governo norte-americano, que aí buscou desenvolver na indústria, isso a nível mundial, né? Onde surgiu, nascedouro disso. Foi na percepção de que o mercado automotivo japonês, a indústria automotiva japonesa estava tomando o mercado norte-americano. E aí eles, poxa, não, isso não pode acontecer. E aí foram fazer benchmark, se espelhar no modelo japonês, o que eles fazem de tão bem feito que estão tomando o nosso mercado. E aí aprenderam que o japonês tinha disciplina, a gestão da qualidade total, e resolveram fazer um prêmio para reconhecer as organizações que também implementavam isso. Com isso, o governo conseguiu frear aí por uns 20 anos para que a Toyota, enfim, que a indústria japonesa tomasse conta efetivamente e passasse a indústria norte-americana automotiva. Mas com base no Malcolm Baldrige, surgiram premiações no mundo todo reconhecendo. São mais de 80 prêmios no mundo, inclusive o prêmio japonês da qualidade, que se espelham no MEG, que é o modelo de excelência em gestão. E aqui em Santa Catarina, aqui no Brasil nós temos a FNQ, que é a Fundação Nacional da Qualidade, que é a detentora do modelo de excelência em gestão, o MEG, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o caderno do MEG, né? Estava falando dos japoneses, nós temos o gerenciamento pelas diretrizes, né? O gerenciamento. Então, são algumas ferramentas aí que a gente consegue colocar em prática. Mas vamos ser um pouquinho mais prático. Aí, em Santa Catarina, nós implantamos o modelo, o Excelência SC, o Movimento Catarinense de Excelência, em 2004. Aí, sim, foi uma iniciativa de empresários da indústria, né? Começou com a indústria, no comércio, enfim, entidades empresariais que, preocupadas em melhorar o desempenho das suas organizações, queriam um modelo classe mundial para espelhar suas ações. E aí o MEG caiu como uma luva, e nós somos hoje talvez o principal movimento de excelência do país, né? O PGQP no Rio Grande do Sul foi muito forte, foi capitaneado lá pelo Jorge Gerdau, foi muito forte por muitos anos, continua ativo, mas Santa Catarina teve disciplina e até hoje continua sendo um movimento muito forte, muito respeitado, né? Então, várias organizações já implementaram esse modelo, e o que a gente preconiza é como que a gente pode fazer no dia a dia da empresa para melhorar. Eu citei aqui algumas empresas grandes, né? Citei a Engie, o Sebrae, a própria Fiesc, o SESI, o Senai, a Termotécnica, Celulose Irani, do nosso presidente atual, aí, do Leandro Farina também. Então, eu citei grandes empresas, mas o modelo não é só para grandes empresas. O modelo é para pequenas empresas. Empresas de qualquer porte, é isso? A gente pode afirmar? De qualquer porte, de qualquer tipo, de qualquer organização. O modelo ele não é prescritivo, ele é um modelo de referência. Ele fala o que a gente pode fazer de bem feito na gestão para melhorar o desempenho das organizações. Poderia dizer que é um modelo que indica processos para que as empresas busquem, então, essa excelência na gestão, algo nesse sentido? Ele não indica processo, ele indica práticas de gestão que as organizações de classe mundial fazem. Ele referencia, ele é um modelo que, né, basicamente, ele traz aí exemplos de... ele é um modelo onde você faz uma autoavaliação, quanto você está aderente
a esse modelo. O Prêmio Nacional da Qualidade são 1.000 pontos. O Prêmio Catarinense de Excelência ele vai desde a categoria de 125 até a categoria de 750 pontos. E aí, passou de 750 pontos, ele vai para o Prêmio Nacional da Qualidade, que é o PNQ, né? O Melhores em Gestão. Até para a gente entender como é que funciona na prática isso, acredito que a empresa deva atender alguns critérios, né, para que se, de fato, se englobe nesse sentido. Como é que seria isso na prática, Leonardo? Então, deixa eu te falar. A gente, por muitos anos, trabalhou com critérios de excelência, e os critérios são claros, né? Desde a 21ª edição do MEG, a gente começou a trabalhar mais com os fundamentos da excelência. Então, para cada fundamento, ele faz perguntas de como a organização deve atender a estes fundamentos para que ela consiga evoluir na sua gestão. Vou dar um exemplo bem claro disso. Assim. Por exemplo, quando a gente fala do fundamento pensamento sistêmico, parece uma coisa muito distante, né? Mas o pensar sistemicamente é justamente o que nós vivemos agora, né? Eu não posso tomar uma decisão olhando só para um fator, eu tenho que olhar para vários fatores na hora de tomar a decisão. E como que eu posso colocar isso em prática, Leonardo? Primeiro, eu tenho que entender a minha organização. Quem é a minha organização? Qual é o propósito desta organização, né? Então vamos lá, vamos olhar para propósito. Propósito é aquilo que nos move, aquilo que faz a gente dedicar a nossa energia, a nossa força. Então, o propósito do Excelência, por exemplo, é levar as organizações catarinenses a um novo patamar de competitividade. Ela quer melhorar a competitividade das organizações por meio do MEG. Então, nós temos o modelo de excelência em gestão, nosso propósito é levar o MEG para as organizações catarinenses para elevar o patamar de competitividade dela. Isso me move, isso faz eu dedicar a minha energia, meu conhecimento, meu aprendizado para o modelo de excelência em gestão. Na Fiesc, por exemplo, o nosso propósito é muito similar. Nós somos um dos mantenedores do Movimento Catarinense de Excelência, do Excelência SC, e o propósito da Fiesc é representar e desenvolver a indústria catarinense, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, olha só como tem a ver o propósito da Fiesc com o propósito da Excelência. E o movimento é isso, ele congrega empresas e organizações que têm o mesmo propósito para levá-las a colaborar e trocar informações para fazer com que esse propósito aconteça. E aí, desdobrado desse propósito, eu venho com uma estratégia. Então, eu olho para quem tem interesse nessa organização, né? Quem são as partes interessadas dessas organizações? E aí a gente tem várias partes interessadas, né? Vamos para as principais dela. Qualquer organização tem cliente, né? Ou mantenedor, ou alguma forma de cliente, algum tipo de cliente, mesmo as sem fins lucrativos. Por exemplo, os sindicatos patronais da indústria, que eu tenho o prazer de gerenciar na federação, nós temos 83 dos 141 sindicatos que implantaram o modelo de excelência em gestão, o MEG. 4 deles já foram reconhecidos pelo Prêmio Catarinense de Excelência. O CIMEB de Blumenau foi o primeiro deles, né, já está na categoria 250 pontos, já foi reconhecido em 125 e 250 pontos. O CIMERS de Rio do Sul, o CIMEL de Lages está em busca disso, está quase lá, 3 deles. E o CIMEC de Chapecó. Então já temos 4 desses 83 que, além de usarem o MEG para modelar a sua gestão, submeteram o seu modelo de gestão a uma avaliação independente que acreditasse que ele realmente está aplicando o modelo. Então, no sindicato, a parte interessada, ele não tem um cliente, mas ele tem um sócio, uma base de indústrias associadas. Mas então o cliente é uma parte interessada muito importante. Só que eu tenho que olhar para o cliente, tenho que olhar para o acionista dessa empresa, quem bota o capital, quem mantém, tem que olhar para as pessoas que fazem parte dessa organização. Eu tenho que olhar para os fornecedores dessa organização. E tem que olhar para a sociedade como um todo. Então, esses seriam aí os principais partes interessadas de uma organização. Então, o modelo parte de entender quem são essas partes interessadas, né? Um dos fundamentos que a gente tem é o compromisso com as partes interessadas. Então, eu entendo quem são essas partes interessadas
e crie um compromisso com elas. O que eu pretendo gerar de valor para você? Para que você reconheça que a minha organização é importante e faz a diferença. Então aí você já começa a entender o pensamento sistêmico. Não pode ficar só olhar para o cliente, só olhar para o investidor, só olhar para as pessoas. Eu tenho que olhar para esse conjunto de pessoas. E olhar para o ambiente que é dinâmico. Eu tenho que olhar, hoje, eu vou traçar, eu sou um profissional de planejamento, eu tenho mais de 150 planejamentos estratégicos já conduzidos, né? Que eu tive a oportunidade de fazer o planejamento estratégico e o Balance Scorecard. Eu tenho que fazer uma análise de ambiente para planejar. E planejar é olhar sistemicamente. Primeiro eu tenho que olhar para fora da minha organização. O que eu tenho de oportunidades e ameaças que impedem ou que podem impulsionar a minha estratégia ou que podem impedir que a minha estratégia aconteça. E depois eu tenho que olhar para dentro da minha organização e ver o que eu faço de bem feito e o que eu preciso melhorar. Quais são meus pontos fortes e quais são minhas oportunidades para melhoria. Então, olha como o planejamento é sistêmico. E aí eu tenho que olhar a longo prazo, né? Mas sem esquecer o presente, né? Eu tenho que fazer hoje para gerar a ponte para chegar lá no futuro. Então, nesse momento de pandemia, está-se muito em discussão de que, mas planejamento, agora os planejamentos foram todos por água abaixo. Por água abaixo. Mais importante que o planejamento é o pensamento estratégico, é pensar sistemicamente e ter a capacidade de rapidamente, né, e aí um outro fundamento do nosso modelo, que é a adaptabilidade, rapidamente eu poder migrar para uma estratégia nesse momento. Vou dar um exemplo muito claro disso. Se estabeleceu a pandemia e um dos primeiros setores que mais sofreram foi o setor têxtil, não foi? Um setor que emprega muita gente em Santa Catarina e um setor que foi um dos mais afetados, segundo pesquisas que fizemos, um dos setores mais afetados. E aí entra a importância do fundamento da agilidade. Quer dizer, eu tinha lá, quando a gente planeja, a gente olha para cenários favoráveis, cenários estáveis e cenários ruins. Só que a gente sempre opta pelo cenário favorável ou estabilidade na pior das hipóteses. A gente sempre quer melhorar e crescer. Ninguém opta pelo cenário ruim. Então, se eu tenho um bom planejamento, nesse momento de crise, peraí, o que eu estabeleci de estratégia aqui se a coisa não andasse muito legal? Só que ninguém faz isso muito bem feito. Então, tem que ter pensamento estratégico para rapidamente me adaptar. Se eu olhar para o setor têxtil, o que a Fiesc fez para ajudar essas indústrias têxteis aí que gera muito emprego e que gera uma boa parte da renda em Santa Catarina? Rapidamente, a Fiesc criou estratégias para permitir que essas indústrias têxteis não demitissem, fazendo o quê? Reorganizando o seu processo produtivo. Agora há demanda por máscaras e EPIs, macacões, enfim, equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, para a população em geral. Rapidamente, roupa parou de vender, eu rapidamente migrei meu processo produtivo para produzir máscaras e EPIs. E como é que a federação, uma entidade sindical, uma entidade patronal, né, associativista, fez para ajudar? No Observatório Social da Fiesc, ela criou lá todas as regulações, todos os padrões, todos os procedimentos, desenhos, em que para se produzir os EPIs, regras, normas, técnicas para produzir EPI, e procurou aproximar a oferta da demanda. Pesquisou quem tinha interesse, né, junto com os nossos sindicatos do setor têxtil e vestuário, identificamos quem tinha interesse de fornecer e quem tinha interesse de comprar esse produto. E aí aproximamos a demanda da oferta e ofertamos os processos, né, produtivos aí, e legislações para que ele pudesse rapidamente migrar seu processo produtivo para produzir um produto diferente do que ele produzia. E aí a gente conseguiu salvar centenas, milhares de empregos aí e de indústrias que puderam produzir aquilo que o mercado estava demandando. Então é um exemplo de como uma organização pode efetivamente aí fazer frente à pandemia com um dos fundamentos, que é a adaptabilidade. Você queria falar, Ana? Acho que muito disso que você já trouxe aqui até agora, principalmente em relação
essa questão do enfrentamento à pandemia, né, por parte das empresas, está muito atrelada a essa ideia do associativismo, né, essa ideia de mobilização nas associações, para que as empresas, de fato, tragam essas melhorias com baixo custo frente a essa crise financeira que muitas estão enfrentando, né? É verdade. Então, a gente precisa realmente estar preparado para isso. E, às vezes, a gente se encontra, não está efetivamente preparado, né? Então, o pensamento sistêmico e olhar a empresa de forma sistêmica é muito importante. Um outro fundamento, eu falei um pouco de pensamento sistêmico, falei um pouco de adaptabilidade, mas queria falar também da liderança transformadora, que é um outro fundamento. Eu preciso ter líderes efetivamente transformadores e que estejam preparados para esses momentos de crise, né? Então é nesses momentos que a gente percebe que a gente pode fazer a diferença nas organizações. É nesse momento que a gente percebe que um bom líder, ele tem que estar, pelo exemplo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente. Ó, o que é a liderança transformadora? A atuação dos líderes de forma ética, inspiradora e exemplar, e comprometida com a excelência. Então, olha quanto é importante. Ser ético, ter padrões éticos, né? Compliance é uma palavra que está muito em voga hoje em dia. Olha a importância que compliance nos processos aí dos governos, enfim, na aquisição de EPIs, na aquisição dos respiradores. Quanto é importante eu ter ter claramente definidos os meus processos de compra, de aquisição e ter compliance nisso para evitar os problemas que nós estamos tendo. Eu tenho que inspirar pessoas. O líder transformador, além de ele ser ético e não só parecer, ele tem que ser ético, né? Ele também tem que inspirar as pessoas. E ele inspira como? Pelo exemplo. Então, nosso presidente, Mário César de Aguiar, da federação, está lá desde o primeiro dia da pandemia, firme, tocando a federação, criando soluções, escutando as partes interessadas, levando soluções para as partes interessadas. Nós temos mais de 500 ações já de enfrentamento, né? Se você acessarem o observatório da Fiesc, www.observatoriofiesc.com.br, contra o corona, nós fizemos uma página inteira para levar a informação e para levar as soluções. Então, nós estamos aí escutando as partes interessadas, fizemos lives com todos os sindicatos, todos os setores econômicos, com as grandes empresas. Hoje de manhã tivemos uma live com as câmaras setoriais da Fiesc, sempre escutando suas demandas e levando informação qualificada. Isso é sábado, é domingo, é de noite, é de manhã, então não tem horário. E aí o líder tem que estar lá à frente da sua equipe, puxando, levando, né, a sua organização à frente. Então é pelo exemplo que eu inspiro as pessoas, que o líder consegue fazer a diferença, né? E comprometido com a excelência. Ele tem que querer fazer melhor. Ele tem que querer levar as soluções para as organizações, né? E sempre pensar sistemicamente. Então, se você olhar lá para o observatório, eu vou usar bastante a Federação das Indústrias, porque é onde eu trabalho já há bastante tempo e tive a oportunidade de trabalhar com o SESI, com o SENAI, né, com o IEL, com a Federação, e a gente tem respostas rápidas. Por exemplo, o SENAI hoje está fazendo as manutenção de são mais de 50 respiradores que o SENAI já arrumou e colocou à disposição das organizações. Trabalho que, inclusive, a gente já vem mostrando há bastante tempo aqui nos nossos telejornais, né? Um trabalho que está sendo feito por meio do SENAI, que está aí pegando esses respiradores, então, que danificados, que estragam, devolvendo para os hospitais públicos, enfim, e dando um exemplo aí no combate à pandemia também aqui em Santa Catarina, né, Leonardo? Perfeito. E é isso, quer dizer, o SENAI participou para fazer os padrões de trabalho, os procedimentos, o atendimento às regras, as normativas para as indústrias se adaptarem ao EPI. Eu me lembro que era 3, 4 dias logo que saiu o decreto do governo do estado para o nosso lockdown aqui em Santa Catarina, a gente já estava preparando soluções do SENAI por WhatsApp para aqueles funcionários que teriam que entrar em layoff
porque teriam que ser dispensados. Para evitar deles serem demitidos, faríamos layoff, e o Senai já estava fazendo adaptações de sistemas educativos à distância por meio de WhatsApp. Participamos aí, Paulo Albenaus, que está participando, com o Marcos Belicanta, do Sinoscom de Blumenau, enfim, com o Mauro Sônigo, lá, com o Bruno de Itajaí, com o Mauro de Criciúma. Nos reunimos com os presidentes de sindicatos, qual é o perfil, qual é a demanda, e já rapidamente desenvolvemos soluções. Então, assim, são empresas que até hoje sempre tiveram muito perto da sociedade, da indústria, dos seus clientes, e conseguem rapidamente adaptar seus processos produtivos a essa demanda. Então, o MEG ajuda muito, o associativismo ajuda muito. Por quê? Porque a gente sozinho vai mais longe, né? Sozinho, juntos a gente vai mais longe. Sozinho eu posso até chegar mais rápido, mas junto a gente vai mais longe. Então, essa é a filosofia do associativismo, e a gente sempre se junta para achar formas alternativas, trocar boas práticas, fazer benchmark e prosperar. Né? Então, tem N exemplos, né? O presidente Zardo, aí, ontem tivemos uma live com ele também, falava de o quanto o modelo é importante na vida das pessoas, né? O quanto buscar caminhos para isso é importante. Não só em relação às empresas, né? Foi o que eu disse antes também, eu acho. Tem muita gente acompanhando não só pela página do Excelência, mas também pela página do SCC-SBT, que, querendo ou não, respinga muito. Tem tudo a ver com o nosso cotidiano, né, Leonardo? Não tem a menor dúvida. E a gente fala de representação de interesses, né? Aí, poxa, mas peraí, representar interesse, isso pode, né, sindicato, às vezes essas coisas não soam muito bem por causa de maus exemplos de alguns sindicatos ou de alguns interesses que não são tão bonitos que são defendidos. Não é o nosso caso. Nós defendemos a competitividade, nós defendemos a melhoria contínua, nós defendemos a qualidade de vida das pessoas, nós buscamos o melhor para todo mundo, né? Então, aí, é muito importante que essa defesa de interesses seja legítima e qualificada. Eu faça uma defesa de interesses que melhore a qualidade de vida das pessoas. E aí eu me encho de orgulho de participar de organizações e de ver sindicatos patronais que a gente tem na federação preocupados com a indústria. É muito importante a gente tomar decisão. Às vezes você vê, mas ele quer manter aberto e a sociedade. Olha o pensamento sistêmico, né? Como é que eu vou expor as pessoas a uma pandemia no trabalho? Não. Fiesc faz isso com muita responsabilidade. A gente, sim, trabalhou para que pudesse manter as unidades produtivas de produtos essenciais, alimentação, saúde, segurança, remédio funcionando num primeiro momento. Por quê? Porque isso é importante para a sociedade. Mas, em momento algum, descuidar dos protocolos de saúde e segurança dessas pessoas que vão lá estar trabalhando, né? Então, o SESI, por exemplo... A famosa retomada consciente. Exatamente, 100% consciente. Sempre que formos colocar defender o nosso interesse de melhorar a qualidade de vida, de ampliar a abertura, sempre preocupado com a qualidade de vida das pessoas que lá trabalham e da sociedade como um todo. Então, assim, o SESI, por exemplo, criou protocolos de saúde e segurança da economia, como o comércio, por exemplo, também se espelharam nesses modelos. Eu acho que a nossa colega caiu aqui. Daqui a pouco retoma. Enfim, é sempre preocupado com protocolos de saúde e segurança para garantir que esse trabalhador esteja seguro lá dentro da empresa. Então, toda vez que o presidente Mário se posicionava querendo abrir... eu acho que caiu. Será que caiu? Eu estou vendo normalmente aqui, só saiu. Deixa eu tentar chamar de novo o SCC aqui.
Só um momentinho, pessoal. Oi, Ana. Caí de novo. Acho que caiu por uns 2, 3 minutos aí. Mas eu vi o pessoal comentando ali, mas foi pouco tempo ali. Eu estava falando da importância de ter uma liderança transformadora e pensamento sistêmico na tomada de decisão, né? Falando que sempre que nós fomos defender o interesse da indústria de manter uma determinada indústria aberta, mas sempre seguindo os protocolos de saúde e segurança. Então, a preocupação está muito clara e eu convido novamente todos a olhar o Observatório da Indústria de Santa Catarina contra o Corona, que é uma central de atendimento à indústria, né? Na verdade, lá nós temos vários módulos, um que é de saúde e segurança, onde estão esses protocolos, claramente esses protocolos de como uma indústria pode se manter aberta, garantindo a saúde e segurança dos seus colaboradores e da população como um todo. Né? Leonardo, eu tenho lá as questões jurídicas. Pode completar, perdão. Não, que eu tenho questões jurídicas, né? Então, aí uma centena de normativas federais, estaduais, municipais, e aí a empresa sozinha, às vezes, ela não consegue interpretar isso tudo e colocar em prática, né? Então, saíram medidas excelentes, saíram algumas muito restritivas, né? E aí a gente consegue efetivamente, lá na página do Observatório Social Todos contra o Corona, fazer uma interpretação. Então, o nosso diretor, Dr. Carlos Curtis, aí, e toda a sua diretoria jurídica trabalhou forte em interpretar essas legislações e colocar essas orientações disponíveis no Observatório da Indústria. Então, comunicação é fundamental para a liderança. Ela precisa comunicar isso para a sociedade, para as suas partes interessadas. E nós utilizamos muito o Observatório como exemplo. E ferramentas como essa que a gente está usando aqui agora, o Instagram. Na verdade, a gente tem que mostrar, né? Empresário, você tem alguma dificuldade? Acesse lá, tem uma central de atendimento. Eu me lembro que algumas vezes a presidente Rita, que eu vi agora há pouco aqui do Sindivest de Brusque, que também é presidente da Associação Comercial de Brusque, um dia ela me estava trocando o WhatsApp com ela, era 11 horas da noite, porque ela estava com um problema específico lá, que era uma interpretação de lei. E aí a gente conseguiu resolver, no outro dia de manhã, eles resolveram um problema de uma centena de indústrias lá, que precisavam gerar a folha de pagamento, e os escritórios de contabilidade não estavam querendo abrir por causa do decreto. E aí fomos analisar o decreto, e o decreto permitia que esse tipo de atividade funcionava. Então funciona um pouco disso, a liderança e o associativismo tem que estar atento à demanda da sua parte interessada, do seu cliente, da sua indústria, da sua base representada, e rapidamente levar soluções. Então nós temos aí questões jurídicas, questões de processos produtivos, de pessoas, de como que eu posso gerenciar isso, questão de importação e exportação fundamental. Nós somos um Estado exportador, nós somos um Estado altamente industrializado. Como é que fica a conexão com o mundo disso? E nós mantivemos aí, mesmo que a distância, com home office, aí a gente conseguiu manter todas as assessorias, todo o trabalho de apoio à importação e exportação das nossas organizações. Até porque a gente precisou de equipamentos de fora, precisou de EPIs de fora, né? A produção de EPIs muito importante, linhas de crédito e financiamento. Quantas empresas aí, de uma hora para outra, perceberam que acabou o recurso? Não entra mais, só sai. Eu tenho que pagar minha folha de pagamento, eu tenho que pagar meus fornecedores, tenho que pagar minhas despesas e não está entrando dinheiro. Então, eu preciso de crédito. E aí, agora? Como é que eu faço? Então, a federação entra forte, o sindicato entra forte nisso. E a gente representação, faz isso, né? Porque... Então, porque tem um modelo de gestão, que tem uma liderança transformadora, que pensa sistemicamente, que tem compromisso com as partes interessadas. Então, minha fala hoje era muito nesse sentido, de mostrar como que as organizações associativistas, e aí não é só o sindicato patronal, mas também é o sindicato laboral, também são as associações empresariais por todo o nosso estado, Federação da Indústria, FEComércio, SEBRAE, essas organizações que juntam aí pessoas bem intencionadas com um determinado objetivo, fazem diferente, fazem melhor.
Eu não tenho dúvida que Santa Catarina vai continuar sendo a última a entrar na crise e a primeira a sair. Por quê? Porque nós temos um povo guerreiro, nós temos um povo lutador, um povo trabalhador que faz a diferença. Quando a gente enfrenta enchentes, aí 2, 3 meses depois a gente está realizando o Oktoberfest. Então, assim, é um povo que consegue se adaptar muito rapidamente. E por quê? Porque tem a excelência na sua essência. Então, esse modelo é algo que me orgulha, é algo que faz parte, né? Eu estou desde a fundação do Movimento Catarinense de Excelência. Me lembro quando o professor Sérgio Arruda botou o modelo debaixo do braço e foi bater na porta de empresários. Vamos criar esse modelo aqui em Santa Catarina? E aí eu estou desde esse primeiro comitê técnico aí, e nos últimos 3 mandatos, que ele é um movimento sem fins lucrativos, nos últimos 3 mandatos aí, fui convidado pelo presidente Zardo, depois pela presidente Carol, e agora pelo presidente Leandro, do Celulose Irani, para ser o diretor técnico do movimento. Até porque eu gosto disso e eu sou examinador do modelo já há mais de 20 anos, fui professor instrutor da FNQ também, em EAD, coordenei um MBA em gestão, o primeiro MBA à distância do Senai no Brasil, que foi um MBA em gestão para excelência, uma parceria com a FNQ. Então está dentro da minha essência, sou consultor há mais de 20 anos, agora eu estou como gestor dos sindicatos patronais da indústria, e eu sempre procurei levar esse modelo para as organizações, porque eu vi fazer a diferença. Né? São planejamento estratégico, são mais de 150 organizações. Modelagem do sistema de gestão, mais de 60 organizações que eu já tive o prazer de trabalhar com esse modelo, ajudando essa organização a rever e melhorar seus processos, levando a isso. Então tem várias propriedade, então, para falar sobre esse assunto, que como você já estava dizendo, tem bastante... acaba tendo muitas frentes aí para a gente comentar. Mas eu queria chamar a atenção também para outro ponto que tu já havias comentado em relação às premiações, né? Envolve também uma questão de premiação que eu acredito que seja, inclusive, uma forma de a empresa mostrar esse comprometimento para a sociedade, né, Leonardo? Inclusive, eu trouxe aqui, tinha mostrado no início da nossa live, aqui a nossa premiação do SCC-SBT, tá vendo? Premiação do SCC-SBT, que conseguiu, então, né, esse reconhecimento, chamou atenção algumas carências que a empresa tinha em relação a alguns aspectos, né? Então, resolveu investir em ações. Acho que seria legal mencionar aqui ações voltadas à sustentabilidade, né? Que a gente tem o nosso projeto Preservar. Chama atenção muito para esse assunto da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente, um projeto que mobilizou muita gente, que saiu distribuindo aí milhares de mudinhas, uma forma realmente de chamar atenção para esse assunto que acaba entrando também nesse modelo de organização, nesse modelo de excelência, né, Leonardo? Legal, Ana. Você deu a chance aí para me falar de um outro fundamento, que é o desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente tem que ter um desenvolvimento, sim, mas preocupado que esse desenvolvimento não impeça que as gerações futuras também se desenvolvam, né? Então, por isso que o modelo estimula e reconhece práticas de gestão de voluntariado, práticas voltadas à saúde, ao meio ambiente, práticas voltadas à sociedade como um todo. Eu mesmo, além de... Bom, primeiro que todo o movimento catarinense de excelência, 99,9% são voluntários. Toda a diretoria, todo o conselho, somos todos voluntários do Movimento Catarinense de Excelência. Ele é uma instituição sem fins lucrativos e nós estamos lá pela causa, pelo propósito, não por uma remuneração, porque ninguém é remunerado. A gente tem alguns serviços que, para manter a organização, a gente é remunerado, né? O PEGS, por exemplo, é um deles, mas a gente também é voluntário nisso. Mas além de colaborar já há algum tempo com o Movimento Catarinense de Excelência, eu também procuro fazer outros trabalhos voluntários, né? Nós estamos aqui com a participação do mestre Zardo, que eu citei agora há pouco. Ele foi presidente do Observatório Social de Florianópolis e me pediu para ajudar a fazer o planejamento estratégico, voluntariamente. Depois do Observatório Social de Santa Catarina, ele também é conselheiro, me convidou, também fiz o planejamento estratégico.
Ano passado fiz o planejamento e o Balance Scorecard da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Agora fui convidado novamente para fazer mais um trabalho com o governo do Estado. Então eu faço isso voluntariamente. Então uma vez por ano eu lá, além do Movimento Catarinense de Excelência e também do trabalho maravilhoso que a minha esposa faz, ela é uma assistente social e que tem um trabalho maravilhoso aí nessa questão de voluntariado. Ela tem uma rede social muito legal aí que gera muito valor. Também tenho feito alguns trabalhos fora disso. Então a empresa estimula a gente o modelo estimula a gente a buscar uma sociedade mais justa, mais igualitária e que faça a diferença. Então a gente é preocupado. A Celulose Irani, por exemplo, a Termotécnica, que são empresas que recentemente foram reconhecidas pelo Prêmio Catarinense de Excelência, são empresas reconhecidas nacionalmente e até internacionalmente pela preocupação com as questões socioambientais, né? A Termotécnica tem várias certificações, a Celulose Irani, várias certificações. Então, são empresas que um dos fundamentos é o desenvolvimento sustentável, né? E isso tudo, a gente já está quase indo para a parte final da nossa live, né? Eu não posso deixar de falar de algumas ações, por exemplo, como a Escola de Associativismo. O Dr. Sérgio Castro, acho que está nos assistindo também. Ah, sim, inclusive já rolou aqui nos comentários. Depois eu preciso ver esses comentários aí que o Dr. Sérgio Castro criou uma escola de associativismo. Como é que eu vou implantar modelos de associativismo em grandes organizações? E como é que eu vou implantar em pequenas organizações? Como é que eu vou criar o espírito associativista, né? Então, eu tive a oportunidade, eu tenho de ter sido formado também pela Escola de Associativismo, que foi a iniciativa do Dr. Sérgio Castro, e que está aí para ajudar as organizações a implantar, fazer um associativismo classe mundial, uma coisa que gere valor, né? Porque um dos principais fundamentos, todos são importantes, mas é a geração de valor. Não adianta uma organização fazer isso tudo e se ela não gerar valor. E o que é gerar valor? É atender às necessidades das partes interessadas, de forma equilibrada. Então, quem me conhece mais aí sabe que eu sou um apaixonado pelo Balance Scorecard, né? O BSC, que é bem falado. É uma metodologia de desdobramento da estratégia que tem um painel de desempenho balanceado. Preciso medir aquilo que eu faço. Fala, Ana. Até pra gente já estão pedindo para a gente seguir aqui para os encaminhamentos finais. Eu queria complementar que tem muita gente nos assistindo, pessoal comentando aqui de Chapecó, de Araguá do Sul, Joinville também aqui com a gente, Blumenau, que eu vi aqui nos comentários, enfim, Santa Catarina em peso aqui nos acompanhando. Acho que seria legal para a gente finalizar, você falar um pouquinho como é que faz para participar, o pessoal que acompanha pela página do SCC, SBT, tem mais informações sobre isso, como adotar o modelo, enfim, da onde as pessoas conseguem acessar esse conteúdo e ter mais informações em relação a esse universo. Legal, Ana. Ana, você falou de Santa Catarina aí, mas eu tenho gente do Brasil todo aí, até de fora do Brasil acompanhando. Tem o pessoal da Universidade Pan-Americana, lá da Guatemala, que eu tive o prazer de fazer uma gestão estratégica com os gestores deles lá. Tem o pessoal aí da FINDES, do Espírito Santo, tem gente de Brasília. Rio de Janeiro também comentaram aqui, ó, Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro. Então, tenho amigos no Brasil todo aí e gente que... O Pericles San aí, meu mestre Carlão, que é um pai do Lean aqui em Santa Catarina, do Lean Office, né? Então tem gente muito legal aí, eu tô com o olho brilhando aqui de satisfação de tanta gente legal que participou dessa live hoje, né? Prestigiando aí o SCC e o Movimento Catarinense de Excelência. E para fazer parte desse movimento é muito fácil, basta estar alinhado ao propósito, que é melhorar a competitividade das organizações por meio do MEG. Então, o MEG é apaixonante, é algo muito legal. Eu posso fazer isso, participar dele de várias formas. Desde como um examinador do modelo, né? Então, eu avaliar as organizações, eu posso me preparar para ser um avaliador do modelo, eu posso ser um mantenedor. Temos aqui vários mantenedores participando da reunião hoje. Eu já citei o Júlio, né, da ENDE, o Carlos Henrique do Sebrae,
Dr. Carlos aqui da Federação das Indústrias, da Fiesc, o Fabrício do Senai, enfim, tem muita gente que é mantenedor do SESI também, um dos mantenedores, FEComércio. Quando a gente começa a citar, é um problema que a gente tem muita gente que eu não podia deixar de falar aqui nessa live, né? Mas considere-se todos aí citados, porque é tudo gente que faz parte desse sistema e participa ou como diretor, ou como consultor, ou como examinador, né? Nós temos o Prêmio Catarinense de Excelência, que nós estamos discutindo aí, vamos mantê-lo esse ano. Claro que não vai dar para fazer a visita em loco, mas é uma forma, então eu posso candidatar a minha organização. A melhor forma de eu implantar o modelo na minha organização, qual seja ela qual for, é implantar o modelo, é para submeter o modelo a uma avaliação, que é o Prêmio Catarinense de Excelência. A baixíssimo custo você vai receber uma consultoria de alto valor agregado e que vai te indicar quais são os pontos fortes e quais são as oportunidades para melhoria da sua organização e qual a pontuação que você efetivamente tem hoje dentro dessa régua de até 750 pontos. Legal. Então, Leonardo, essa é a melhor forma. Oi. Existem muitas formas, eu acredito, mas eu sou obrigada a encerrar por aqui hoje. Queria te agradecer muito por tua participação aqui com a gente, trazendo toda a tua bagagem, experiência aí de anos nesse universo de implantação, então, do modelo, conhece muito do conteúdo, né? Domina super do conteúdo, como a gente viu aqui nessa live de hoje. Agradecer a participação de todo mundo que acompanhou, tanto o pessoal pela página do Excelência SC, como aqui pela nossa página do SCC SBT. Continuem, inclusive, ligadinhos aqui na nossa página do SCC SBT, combinado, gente? E obrigada, Leonardo, por tua participação, tá bom? Eu que agradeço, Ana. Quero agradecer muito o SCC, vocês, o próprio Luiz Gustavo, da agência Mito, aí, que também trouxe essa prática aí de a gente fazer lives. Acho uma oportunidade incrível aí de a gente estar levando conhecimento que tem o aprendizado organizacional e a inovação, que eu acabei não falando aí, mas que é um fundamento maravilhoso. E a gente está tendo a oportunidade nessa pandemia aí, por meio dessas lives, de estar aprendendo. Eu estou assistindo umas 6, 7 lives por dia, quase. Tem dias que não chega tanto, mas tem dias que já assisti 6 lives, e com pessoas maravilhosas que trazem um conhecimento fantástico para a gente, uma oportunidade de troca incrível aí. Então, agradeço a oportunidade, agradeço de coração aos amigos que tiveram com a gente aqui na live, e agradeço vocês aí também pela paciência e por ter me aturado aí essa hora falando sobre o modelo de excelência e gestão. Show de bola. Conte sempre com a gente, continue implantando o modelo aí no SCC, nossos mantenedores continuem ajudando a excelência, nossos sindicatos continuem buscando a melhoria da gestão e fazer um associativismo, um sindicato forte e representativo, que é o nosso objetivo principal. Forte abraço a todos, muito obrigado mais uma vez e sigo à disposição aí. Acessem lá o Movimento Catarinense de Excelência, o MCE, o Excelência SC. Entra lá no Google, bota Excelência SC, que você vai conhecer profundamente toda a organização, todos os principais serviços. A gente tem várias soluções aí para ajudar as organizações a implantar esse modelo. Legal, espero contar contigo em outras oportunidades também. Obrigada, tá? Obrigada, gente, pela audiência. Forte abraço. Tchau, tchau.